Pessoal, continuando, tive que pôr meus cães em outro lugar. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? De densidade. Algodão. Eu quero pegar 1 kg de algodão. Qual é o volume que esse 1 kg de algodão vai ocupar? Vocês têm uma noção? É só pega um pacote de algodão, gente, vê, se tem na casa de vocês, vê lá a massa, 200 gramas, 300 gramas, para ter uma ideia. Gente, isso aqui de algodão, tipo, não chega nem perto de 1 kg. Para ter 1 kg de algodão, precisa de muito algodão. Agora eu falo assim, eu quero pegar 1 kg de ferro. Qual é o volume, qual é o espaço que 1 kg de ferro ocupa? Gente, uma barrinha pequenininha assim de ferro já tem aí uma massa de 1 kg. Ou seja, se eu pegar a densidade do ferro, se eu colocar 1 kg de ferro, o volume que ele ocupa, né, o espaço que ele ocupa é muito pequenininho. Então, quanto maior a massa e menor o volume, maior a densidade. Então, em vez de eu falar que o ferro é mais pesado que o algodão, eu falo que o ferro é mais denso que o algodão. Por que eu não posso falar pesado? Por dois motivos. Primeiro, se eu pegar 2 kg de algodão, 1 kg de ferro, os 2 kg de algodão vai ter mais massa do que 1 kg de ferro. Então, aqueles 2 kg de algodão são mais pesados que 1 kg de ferro. Então, eu tenho que falar densidade, que é proporção. O ferro, ele ocupa um volume muito pequeno para ter aquele 1 kg. O algodão, para ter 1 kg, tem que ter um volume muito grande. Então, a densidade do ferro é alta, a densidade do algodão é baixa. E outra coisa, a palavra peso, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente fala, vou me pesar, isso aqui está muito pesado, o peso dessa laranja é 300 gramas, sei lá, entendeu? Tem que tomar cuidado com a palavra peso. Por quê? Vocês vão ver que em ciência, peso não é igual a massa. Quando eu falo que uma pessoa pesa 50 quilos, na verdade não é o peso dela, é a massa dela. Se eu falar que uma laranja tem 100 gramas, não é o peso, é a massa. Peso é uma força física que envolve a massa vezes a gravidade na Terra. Tá? Então, por exemplo, meu peso é 75 quilos. Errado. Minha massa é 75 quilos. Então qual é seu peso? Peso é uma força. Então, deixa eu falar por força-peso. Peso é minha massa, 75 quilos, vezes 10, que é a gravidade da Terra. Então, meu peso é 750. Quem aí começou a falar primeiro sobre a gravidade? Newton. Ou seja, meu peso é 750 newtons. Tá? Então, pessoal, não confundam essas palavras. Peso, massa e densidade. Massa é a quantidade de matéria que você consegue calcular na balança, né? Peso é a massa vezes a gravidade da Terra, que é onde você está, né? Se estivesse na Lua, ia ser vezes a gravidade da Lua, que é menor. E densidade é a massa daquela substância, daquele objeto, enfim, daquilo que você quer saber, dividido pelo volume, ok? Quanto maior o volume daquele objeto em relação à massa, menos denso ele é. Quanto maior a massa e menor o volume, mais denso ele é. Por isso tem um termo matemático, que a densidade é inversamente proporcional ao volume e diretamente proporcional à massa, certo? Vou pegar um exemplo de densidade. A água. 1 quilo de água, gente, 1 quilo de água é igual exatamente a 1 litro de água. É uma das únicas substâncias da natureza que a cada 1 grama é 1 ml. Lembrando que ml é volume e grama é massa. Tá? Litro é volume, quilo é massa. Então, se eu pegar 1 quilo de água, vai dar 1 litro de água. Ou seja, qual é a densidade da água? Quanto que é 1 dividido por 1? 1 mesmo. Ou seja, a água, a cada 1 grama, ela tem exatamente 1 ml. Agora, se eu pegar o óleo, se eu pegar 1 quilo de óleo, vai dar mais ou menos em volume 1 litro e 100 ml, mais ou menos. O que significa isso? Como eu pego a mesma massa que eu peguei de água para óleo, só que o volume que o óleo ocupa é maior do que aquele que a água ocupa, o que significa isso? O volume sendo maior e a massa sendo a mesma, a densidade do óleo é menor, porque eu estou dividindo aqui 1 por 1,1, por exemplo, então vai dar menos que 1. A densidade do óleo, pessoal, é 0,9 mais ou menos,
tá? Depende da composição do óleo, mas varia 0,88, 0,9, ou seja, é menor que a da água. Por isso que se eu pegar óleo, um bom tanto de óleo, colocar coloco um recipiente lá um tanto de óleo, sei lá, meio litro. Aí eu coloco só meio copo de água, 100 ml de água. A água vai fazer o que? Afundar. O óleo fica em cima. Por que o óleo fica em cima? Mesmo sabendo que tem bem mais óleo ali do que água. Porque a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Ok? Por isso que quando tem derramamento de petróleo no mar, o petróleo fica ali por cima da água. Porque o petróleo, ele é um tipo de óleo, né? Ou seja, ele é menos denso que a água. Ainda mais a água do mar que é salgada. E a água, quando tem sais dissolvidos, né, muitos sais dissolvidos, ela acaba sendo mais densa ainda. Por isso que lá no Mar Morto, que é uma água tipo, com o máximo possível de sal que ela pode dissolver, as pessoas nem afundam, as pessoas boiam, né? Então, ok essas propriedades? Massa, peso, né, e densidade, isso não pode esquecer, beleza? Aqui na página 153 tem um QR Code que o meu celular não abriu. Eu ia pedir para vocês se o celular de vocês está abrindo, tá? Vocês me dão um retorno e me avisem pelo WhatsApp, porque esse QR Code é sobre o Arquimedes e é bem interessante. Arquimedes foi um grego, 200 a.C. mais ou menos, que ele que começou a estudar o conceito de densidade, né? Que as pessoas só falavam, isso é mais pesado que isso, né? Só que elas assim têm uma noção da quantidade que tinha daquilo também, né? Então ele que conseguiu relacionar esse conceito de densidade, que era ali a razão entre massa, né, dividido pelo volume, ok? Aí pessoal, na página 153 tá aqui elementos e substâncias químicas. Pessoal, substância química é o seguinte, tudo é formado por substância química na natureza, inclusive a gente. Existe uma coisa chamada tabela periódica. O que é a tabela periódica? É a organização de todos os elementos químicos que existem na natureza e são conhecidos até hoje. Tá? Inclusive, na tabela periódica atual, tem até alguns elementos que são sintéticos, ou seja, fabricados em laboratório. A maioria é elemento natural, mas alguns ali são fabricados em laboratório. A tabela periódica tem 118 elementos químicos. O que é um elemento químico? Ferro é um elemento químico, carbono, oxigênio, hidrogênio, tá? Sódio, potássio, ouro, prata, tudo isso são elementos químicos. Tudo que existe na natureza é formado por elemento químico. Nosso corpo, por exemplo, né, nós somos seres vivos. Os seres vivos têm alguns elementos químicos principais, que é hidrogênio, oxigênio, fósforo e nitrogênio, tá? Então a gente é uma mistura desses componentes. Mas a gente também tem ferro, a gente tem cálcio, né? Tanto é que a pessoa, quando ela tem uma alimentação pobre em ferro, ela tem o que? Anemia. Então a gente tem ali ferro circulando no sangue, cálcio para formar ali os ossos, né? Também ajuda em outras coisas, como coagulação sanguínea, né? Quando a gente faz um corte pequeno para parar de sair sangue, o cálcio ajuda nisso. Então nós somos formados por elementos químicos também. Então o elemento químico está em tudo, em seres vivos e em seres não vivos. Lembra que a gente falou lá na aula de níveis de organização sobre átomos e moléculas? Então, átomo é exatamente o elemento químico, tá? Por exemplo, o elemento químico ele pode ser simples ou composto. Ou elemento químico, desculpa, a substância. Qual é a diferença entre elemento químico e substância? Substância é quando tem já mais de um elemento químico, que é no caso uma molécula. Lembra? Átomo, molécula, organela, célula. Tanto o nível atômico quanto o nível molecular, ele está em tudo, tanto seres vivos como seres não vivos. Organela para frente, né? Aí já é somente ser vivo. Tá? Então essa mesa aqui, essa apostila, tudo aqui ao redor, o ar que estou respirando, tudo isso tem átomos e moléculas. Tá? Só que o meu corpo, além de átomos e moléculas, ele também tem organela, tecido, órgão. A apostila não, ela para ali no átomo e organela, ok? Porque ela é um ser não vivo. Essas moléculas, pessoal, né, que são substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Qual é a diferença? Substância simples é quando ela é formada por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, o oxigênio que a gente respira é a união de dois átomos de oxigênio. A gente representa como O2, né? A letra O em maiúscula e o 2 embaixo, o subscrito. Ah, mas tem dois elementos. Sim, só que são dois oxigênios, tá? Dois elementos iguais. Então é uma substância simples. O gás ozônio
né, que tem lá na estratosfera, né, que é para proteger nosso planeta contra a radiação ultravioleta, né, do Sol, que o Sol emite, enfim. O gás ozônio, ele é o O3, ou seja, ele é formado por 3 moléculas, 3 átomos de oxigênio unidos. Agora a água, ela é uma substância composta, ela não é uma substância simples. Por quê? A água, vocês vão ver a fórmula da água em vários lugares, H2O, né? O H maiúsculo, 2 subscrito e o O. Aquele 2 embaixo do H significa que a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e como embaixo do O não tem nenhum número, 1 átomo de oxigênio. Então a água, pessoal, é a união de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Como ela tem hidrogênio e oxigênio, que são átomos diferentes, a gente fala que a água é uma substância composta, tá? Ouro. Se o ouro for puro, né, o ouro é simbolizado pelo símbolo químico AU, tá? O A maiúsculo e o U minúsculo. O elemento químico, gente, ele pode ser uma letra só ou 2 letras. Se o elemento químico for uma letra só, por exemplo, o hidrogênio ou o oxigênio, que é o H e o O, é uma letra maiúscula só e acabou. Se o elemento químico for formado por 2 letras, que nem o ouro, que é AU, a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Nossa, mas por que o ouro é formado pelo símbolo AU e não OU, de ouro? Porque é o seguinte, a tabela periódica é muito antiga, né? Os elementos químicos, quando foram sendo descobertos, a principal língua que se falava na época e começaram a descobrir os primeiros elementos químicos era o latim. E auros, em latim, é ouro. Por isso que, na tabela periódica, o ouro é significado por AU, ok? Então, o ouro, se eu pegar, tem uma correntinha de ouro. Se ela for ouro puro, somente elemento AU, repetido várias vezes, né, bastante elemento ouro ali, é uma substância simples. Agora, a maioria do ouro que a gente compra como joia, ele não é um ouro puro. Ele tem uma mistura ali, ele vai ter uma outra substância junto, tá? Então, ele já não vai ser o ouro puro, tá? Simples. A água, gente, ela não é uma substância pura também. Vocês vão ver a diferença aí, substância pura e mistura. A água, se você pegar uma garrafinha de água e ver o rótulo atrás da embalagem, vai ter vários elementos, vai ter vários minerais, tá? Na água. A água não é somente H2O na fórmula dela, tem vários outros elementos dissolvidos ali em pequenas quantidades, tá? Ela vai ter o sulfato, o fluoreto, né? Vai ter um monte de coisa, tá bom? Só para finalizar, por exemplo, eu falei que os elementos têm propriedades específicas, né? Como massa, peso, densidade, eles têm um brilho específico, uma cor específica, enfim, os elementos químicos têm propriedades específicas, ok? Se eu pegar, por exemplo, uma substância pura chamada oxigênio, aqui na minha casa, pegar o oxigênio lá na China, essas moléculas vão ter as mesmas propriedades. Se eu pegar somente o oxigênio, não estou falando do ar, que é uma mistura toda, tá, de vários gases, estou falando somente do oxigênio. Se eu pegar o ouro, elemento puro aqui no Brasil, e o ouro lá na China puro, vai ter exatamente as mesmas propriedades, as mesmas características, ok? Mas agora quando tem uma mistura de materiais junto, né? Aí é diferente. Tem gente que fala assim, o ouro da China é melhor. É que na verdade então as joias feitas com ouro são melhores, pode falar. Mas não o ouro em si, o ouro é igual, tá? A substância química, gente, ela tem características próprias em qualquer lugar do mundo. O elemento hidrogênio, não importa se eu peguei esse hidrogênio de uma molécula de água e separei ele por uma reação química, ou se eu peguei o hidrogênio de outro composto. Se eu separei ali só hidrogênio puro, ele vai ter a mesma característica. Tá? Aqui no caso vai ser um gás, vai ser leve, vai ser explosivo, né? Altamente inflamável. Então, pessoal, tem que diferenciar isso. Tá? O que é aquela substância pura com as características específicas e o que é uma mistura, né? Vocês vão aprender depois na próxima aula a diferença entre mistura homogênea, heterogênea, tá? Não é difícil, tá? É bem simplesinho. Deu para entender aí mais ou menos, né, o que é a propriedade da matéria, né? Isso é química, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Acho que não. Aqui na página 154
é interessante vocês darem uma olhada, tá? Para entender o que eu estou falando. Ó, água, H2O, uma substância o quê? Composta. Por quê? Tem hidrogênio e oxigênio. Sal de cozinha, substância composta. Por quê? Tem dois elementos, o sódio, que é o Na, e o Cl, que é o cloro. Tá? Agora, o gás ozônio que eu comentei, ó, O3, substância simples. Por quê, professor? Tem 3 oxigênios, mas só tem oxigênio, não tem mais outro átomo aqui, só um tipo. Tá? Então é substância simples. O ouro, que é o Au, simples. Ferro, que é o Fe, simples. Tá? Não importa se tem Fe3, se é Fe5, Fe6, não importa quantos átomos de ferro estão associados ali, unidos. O importante é que só tem ferro, ferro puro. Então aí é substância simples. Tá? Ó, o sal de cozinha é Na, tá vendo que o A é minúsculo? E o Cl, o L é minúsculo, porque é a segunda letra que dá o nome do elemento. Então lembrando, se o elemento químico for representado por 2 letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Se ele for representado por uma letra só, ele é uma letra maiúscula e acabou. Certo? Tá? Então é isso aí, pessoal. Amanhã, então, 9 horas, nossa primeira aula online, né? E a gente vai conversar aí bastante, ver se vocês têm alguma dúvida do que a gente está fazendo aqui de videoaula, né? Vamos perguntar como vocês estão, né? A gente quer saber, a gente vai, é o momento da gente ali, né, de todo mundo se rever. Tudo bem que vai ser online, né? Não vai ser ao vivo, mas pelo menos vai todo mundo aí se vendo, né? Vai encontrar os colegas aí, né? Por imagem. Vai ser quase um ambiente ali de sala de aula, só que cada um na sua casa, tá? Então, pessoal, é isso aí. Até amanhã. Bons estudos. E não esqueçam de tentar ver o QR Code da página 153, se der certo. Beleza? Até mais.